A paz do Senhor Jesus, que Deus os abençoe todos vocês que estão assistindo este vídeo. Quero ler com vocês Mateus 23, versículo 13. Está escrito assim: Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Eu quero repetir novamente Mateus 23, versículo 13, a parte B somente, que está escrito assim: Nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. O Senhor está exortando os escribas e fariseus. No nosso tempo, os escribas e os fariseus estão no nosso meio. São os lobos, são os doutores da lei, que usam a própria palavra de Deus, ou seja, professando a fé em Cristo Jesus, com o propósito de tirar proveito do Evangelho, com uma visão completamente horizontal, ou seja, terrena, buscando benefícios terrenos, esquecendo do propósito do Evangelho, do propósito pelo qual Cristo morreu pela humanidade. E nós vemos aqui o Senhor exortando aqui, no capítulo 23, no versículo 13 de Mateus, que os falsos profetas, os falsos mestres, eles nem entram no reino do céu, ou seja, eles nem vão herdar a salvação, e não herdando, estão sendo, além disso, são impedimento para que as pessoas, claro, aquelas pessoas que o ouvem, que estão ouvindo, que recebem os seus ensinamentos, impedindo essas pessoas que vêm entrar no reino também. Então, é uma gravidade muito grande. É um problema muito sério, pois se trata de salvação eterna. Se trata de vida eterna. Então, milhões e milhares de pessoas neste momento estão sendo direcionadas para a perdição eterna, para o inferno, perdendo a sua salvação, sendo instruído por homens que aparentemente são servos de Cristo, que passam uma imagem de servos e de servas, de ministro, pois pregam o nome de Cristo Jesus. Porém, as suas doutrinas são doutrina do diabo, são doutrina do dragão. Tem aparência de cordeiro, mas fala igualmente o dragão, como está escrito na Bíblia, em Apocalipse capítulo 20. Que ele é como cordeiro, a besta que subiu da terra é como cordeiro, mas fala como dragão. Assim são os falsos ministros, os falsos doutores, milhares e milhares pela face da terra, que neste momento estão ensinando milhões de pessoas, e essas pessoas acreditam que estão servindo Cristo, mas na verdade as suas vidas estão sendo conduzidas para o inferno, para a perdição. Então, irmão, cabe a cada um examinar aquilo que se está ouvindo, aquilo que se está recebendo, o alimento que você está se alimentando, ou seja, falando no campo espiritual. Para você melhor entender, você precisa analisar aquilo que você está aprendendo. Você precisa ver aquilo que você tem aprendido até hoje, o lugar que você está, que tipo de ensinamento você está recebendo. Pois a Sagrada Escritura, ela existe com esse propósito, de direcionar o homem para dentro do propósito de Deus, que é a salvação. A mensagem central no Evangelho, dentro da palavra de Deus, dentro dos 66 livros, é a salvação. Esta continua sendo ainda a mensagem central das Escrituras Sagradas. Talvez você está sendo conduzido pelos ensinos que você tem recebido, seja evangélico, seja outras denominação, não importa. A denominação, o que não vai nos levar para a salvação é o verdadeiro Evangelho, pois só através do verdadeiro Evangelho nós podemos ser regenerados pela palavra, pois nós somos regenerados pela palavra de Deus. Quero ler mais um texto que se encontra em 2 Pedro capítulo 2, 2 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 1 está escrito assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Verso 2, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Verso 3, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já desde largo tempo não será tarda
a sua sentença e a sua perdição não dormita. Veja o que está escrito no versículo 18 e 19, ainda do mesmo capítulo. Está escrito assim: porque falando coisa muito arrogante de vaidade, engorda com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando do que andam em erro, prometendo liberdade, sendo ele mesmo servo da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Preste bem atenção no versículo 18. Ele engorda com as concupiscências da carne aqueles que estão se afastando dos que andam em erro. A pessoa está procurando uma melhora, a pessoa está procurando uma direção para servir ao Deus vivo. E cai na mão de marginais espirituais, que tem como propósito destruir, porque o ladrão não vem ensinar a roubar, matar, destruir. Entenda bem que a nossa luta não é carnal, a nossa luta é espiritual. Mas são homens impelidos pelo poder das trevas, por Satanás. O adversário tem como propósito destruir o ser humano, desvirtuar o ser humano do verdadeiro evangelho para que não entre na salvação. E uma das maneiras que ele tem usado pelo longo dos séculos, dos tempos, é usando o homem disfarçado de crente, disfarçado de ministro, pois são lobos, ou seja, revestido aparentemente, ou vestido, melhor dizendo, como ovelhas, mas interiormente seus corações estão voltados para a avareza, para o engano, para o mundo, para aquilo que o mundo ensina, para aquilo que o mundo oferece, tendo seu coração cheio de concupiscência, de adultério, de maldade. E aí estou ensinando nos altares das igrejas, levando muitos para as perdição eterna, engordando, pois quem é engordado precisa de uma alimentação diária. Nós sabemos que para cuidar de um animal, quando você vai cuidando do animal, dando um alimento diário, ele vai crescendo, ele vai engordando. Esse engordar aqui significa alimentar. Milhões e milhares neste momento estão sendo alimentados pelo falso evangelho. E sendo alimentado por esse falso evangelho, vai crescendo naquela doutrina de engano, até o propósito final, que é levar sua alma para a condenação eterna. Então vigiai, irmão, vigiai, irmã, vigiai todos, que eu não estou falando só com a igreja evangélica, não, pois a salvação é para todos, independente de qualquer denominação, aquele que crê, porque quem crê vai obedecer o verdadeiro evangelho. Crer significa obedecer, quem não crê não obedece. Cristo não veio para uns e não para outros, Cristo veio para todos, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Talvez você está recebendo uma doutrina de perdição, e a tua alma está sendo conduzida ao inferno e você não percebe e não tem percebido isso. Mas como nós vamos saber aquilo que se está se pregando é a verdadeira palavra de Deus? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, que está escrito assim. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Vamos ler em nome de Jesus Cristo. Está escrito assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você quer encontrar Deus? É nas Sagradas Escrituras. É por isso que o povo de Deus perece. Por que o povo de Deus está perecendo? Vamos ler comigo mais um texto. Oséias capítulo 4, versículo 6, está escrito assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. 5,39, examinar as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então o conhecimento é o conhecimento da verdade pela palavra de Deus. Você tem que ler a palavra de Deus. Aquilo que você está ouvindo, profetizar, pregar nos altares, em televisão, nas redes sociais, examine. Se você não tem uma Bíblia, pega uma Bíblia, compre uma Bíblia. E você vai examinar o que você está pregando. Pois nós estamos tratando de vida eterna. É a tua alma. Você que está ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, é a tua alma que está em jogo. Você pode perder a sua salvação, perder a eternidade por negligência e pelo engano do homem corrupto. Sendo você e muitas vezes nós também negligentes por não ter coragem de examinar, de ler. Nós temos tempo para tantas coisas, mas não temos tempo de tirar um tempo para ler a palavra de Deus. Não temos tempo para buscar o conhecimento pela palavra de Deus. E não só esperar no homem, sem saber aquilo exatamente que estamos recebendo.
Por isso o Senhor está dizendo através desta palavra, os homens malignos, eles nem entram no reino e não estão deixando milhões entrar no reino também. Por conta dos seus falsos ensinamentos, por conta da sua aparência de falsidade, aparentando ser um servo e uma serva de Deus, mas estão nas redes sociais, em cima dos altares, pregando um evangelho diferente, pregando um Cristo diferente. E não somente isso, nem eles entram no reino e estão impedindo a milhões entrarem também, pois segue-se os seus ensinos. E aquele que não entra no reino, e os que seguem os seus ensinos, não entrará no reino também, juntamente com eles. Guarda essa palavra na tábua do teu coração. Examinar as Escrituras, porque vós cuidaste dela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É através da palavra de Deus que você vai saber julgar entre o que é certo e o que é errado, entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso, entre a porta estreita e a porta larga, o céu e o inferno. É através da palavra. Eu quero ler mais um texto, em nome de Jesus Cristo, Mateus 25, versículo 34, Mateus 25, versículo 34, que está escrito assim, Mateus 25, versículo 34, então dirá o rei que estiver à sua direita, vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 41, está escrito, então dirá também os que estiver à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O versículo 46, está escrito, e irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Naquele grande dia se decidirá entre dois grupos. As ovelhas, que são os servos fiéis, que andaram dentro da doutrina, que renunciaram o mundo por amor a Cristo. E os bodes, que se refere a todos os perdidos, tanto aqueles que não ouviram o evangelho, que não deram crédito, que decidiram seguir seus próprios ensinos, acreditando chegar até Deus através das suas ideias e filosofias. Esses são os bodes que se destinará à condenação eterna, ao lago de fogo e enxofre, que não é o inferno agora, mas que é o futuro lago de fogo e enxofre, onde num corpo ressurreto, o corpo pecador se unirá com seu espírito, com a sua alma, e ali será jogado no lago de fogo e enxofre, e sofrerão a condenação do pecado pela eternidade. Assim, os justos serão ressurretos também, a sua alma e seu espírito, que neste momento está com o Senhor, aqueles que morreram em Cristo, se unirá ao seu corpo glorificado, e assim, na plenitude, servirá e viverá com Deus eterno para a eternidade. Esse é o Evangelho de Cristo, a mensagem da cruz. Que Deus vos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Ficai na paz do Eterno.